Paz do Senhor Jesus, irmãos. Quem fala é Edilson Rodrigues, né? Segunda parte do estudo sobre a Arca da Aliança. Eu vou citar aqui, né, alguns versículos, né, algumas passagens, mas eu vou ser mais espiritual do que eu vou dar passagens, né? Assim como eu contei um pouco da história da Arca da Aliança, né? Resumidamente, eu vou pensar agora no plano espiritual desta arca. Qual é o sentido desta arca? Essa é a parte 2 desse estudo. Então, vamos lá. A Arca da Aliança, né? Ela representa a presença de Deus aqui na Terra, certo? A Arca da Aliança ela era composta por 3 elementos, né? Foram os testemunhos, né? As 2 pedras com a lei escrita, né? Os 10 mandamentos. O maná, que foi colocado no vaso de ouro, depositado dentro da arca, e a vara de Arão que floresceu, né? Devido àquela contenda, né? Entre o povo que estava reunido ali no arraial, contestaram contra a liderança de Moisés e Arão, e Deus pede para enterrar as varas e a que florescesse fora a que ele escolheu. Então, a vara de Arão floresceu, então como testemunho Deus pediu para depositar dentro da arca, certo? Esta arca também, ela tinha um propiciatório sobre ela, com 2 querubins em cima do propiciatório, com as asas abertas, ajoelhados, né? E ela, para carregar esta arca, você tinha que colocar 2 varas de acácia sobre ela. E quem tinha que transportar esta arca tinha que ser 4 sacerdotes. Não poderia ser um sacerdote e 3 homens comuns. Ou 3 sacerdotes, um homem comum. Tinha que ser os 4, tinham que ser sacerdotes. E tinham que estar na presença do Senhor, em retidão. Vê que hoje é bagunçado. Né? Estão tentando carregar a presença de Deus de qualquer jeito. E Deus vai cobrar. Não é porque Deus não fulminou, né? Deus não está punindo agora, mas Ele está dando corda. Então, enfim, vamos continuar aqui. Então, irmãos, eu separei aqui Ezequiel, capítulo 1, o 10, né? Que é praticamente a visão que Ezequiel teve a mesma. Eu não vou ler o texto inteiro, porque ele é muito grande. Mas Deus ele vai dar uma visão para Ezequiel com 4 seres viventes, que são 4 querubins. E os 4 querubins que Ezequiel viu foram os mesmos que João viu em Apocalipse 4 também. Só que a diferença é que os que Ezequiel viu tinham 4 cabeças, né? 4 rostos diferentes. O de João, ele tinha somente uma imagem, eram 4 querubins, né? Um com face de leão, outro com face de novilho, outro com face de águia e outro com face de homem. 4 asas e com olhos sobre o corpo. O que Ezequiel viu tinham 4 faces cada um. Os pés deles eram como pés de bezerro. Só que as faces também batiam com a visão de João. Leão, águia, homem e novilho. Todos eles. E eles estavam unidos. Batia asa com asa. Os pés como de bezerro. E eles brilhavam muito. Ezequiel diz que trovejava. E ele viu rodas, né? Era como se esses 4 querubins eles formassem um carro. Eles unidos, certo? Cheio de olhos. E embaixo deles havia rodas. Uma roda dentro da outra. Pegando fogo. 4 rodas. Na verdade, eram 8 rodas. Em cada ponta, 2 rodas. E ali formava a espécie de um carro. Interessante.
E essas rodas, elas estavam acesas, pegando fogo. E o interessante, vou ler aqui, 19, né? Separei aqui rapidamente, para não ficar muito longo o estudo. O 19 diz assim, e andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes na terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha que ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Ou seja, eles andavam, as rodas andavam, como um carro mesmo. A gente que dirige o carro, certo? Você bate a chave ali, liga ele, passa a marcha, o carro só anda se você andar, certo? Se você comandar ele. Só que aqui vai dizer, que o Espírito do ser vivente estava nas rodas, aqui no versículo 20. Aqui é um. O Espírito do ser vivente estava nas rodas. Sabemos que o número 4 vai simbolizar os 4 cantos da terra, certo? E sabemos que a palavra de Deus ela só pode ser transmitida se nós, que temos o Espírito de Deus, nos movimentarmos. Porque o Espírito de Deus está dentro de nós. Se a gente for, a palavra é pregada. E quando fala que eles eram cheios de olhos, ou seja, os 4 cantos da terra, né, o Espírito será espalhado. Ou seja, a presença de Deus, né, como esse carro que Ezequiel viu aqui, tem que ser espalhada. Mas o que você está querendo dizer com isso? Interessante. A Arca da Aliança, ela era transportada por 4 sacerdotes. Esses sacerdotes é quem carrega a palavra de Deus. São os líderes. 4 sacerdotes, né, segurando uma vara. A vara representa o quê? A vara também é a correção, é a palavra, né? O Senhor corrige aqueles a quem ama, certo? Com vara, com cedro. Aonde eu quero chegar? Olha que interessante. A Arca da Aliança, ela foi feita de matéria, né? Madeira, coisa perecível, e foi revestida de ouro. Assim como Jesus, olha só, ele vem em matéria, né? Se fez homem, tabernaculou entre nós, ele ressuscita depois que ele morre ao terceiro dia e desce glorificado, certo? A matéria é a madeira acácia, né? A qual foi feita a Arca da Aliança, revestida de ouro, apontando para quem? Para Jesus. Jesus vem como um homem, né? Como matéria, morre, ressuscita ao terceiro dia e é glorificado. Ele é revestido de quê? De poder, de glória, de ouro. Para eu e você entender, quem carrega a mensagem são os 4 sacerdotes. Quem carrega a presença de Deus, que é a arca, são os 4 sacerdotes, aponta para os 4 cantos da terra, que vai dizer aqui em Ezequiel, capítulo 1, que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Para fazer uma conexão, esse carro também fala das rodas de fogo, uma dentro da outra. Que simboliza o quê? A velha aliança e a nova aliança. Uma se encontrando com a outra. Que vai representar Jesus. Vai apontar para o Filho do Homem. Se você ler aqui no capítulo 2 de Ezequiel, ele vai falar para Ezequiel, Filho do Homem. Versículo 5, capítulo 2, Ezequiel, versículo 5, diz assim, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde.
há de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Quando chama Ezequiel de filho do homem, está apontando para Jesus, que é o Filho do Altíssimo enviado nesta terra a pregar o Evangelho. O interessante também que a tampa da arca é o propiciatório, né? Porque era lá que se fazia a propiciação, né? Uma vez por ano. O dia do Yom Kippur, o dia da expiação, entrava o sumo sacerdote, não tinha que ser o sacerdote. O sumo sacerdote entrava no Santo do Santo para fazer o sacrifício anual pelo povo. Como Jesus. Ele morreu na cruz, fez um único sacrifício e entrou no Santo do Santo, que é o santuário do Senhor, que está no céu. E os elementos que tem dentro da arca? Já parou para pensar? Nada é por acaso. As 2 tábuas, né, com os 10 mandamentos, é a lei, é a palavra escrita. Só que essa palavra escrita, ela era para ser guardada no coração. Ela foi escrita em tábuas de pedra. Era o verbo. O verbo, a palavra. Era Jesus, né, registrado em tábuas. Por isso que diz que Jesus ele é a pedra posta de esquina, a rocha inabalável. A pedra que os edificadores rejeitaram. Apontando para o quê? Para a lei. Né? A lei é Cristo. Por isso que ele disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Apontando para o quê? Para as tábuas, os 10 mandamentos que estariam dentro daquela arca. Dentro do santuário, dentro de Deus, está Cristo. O maná escondido. Por que esconderam aquele maná? E ele não estragou. Né? Porque o maná original, você tinha que comer ele no mesmo dia, porque ele perecia. Porque todo dia Deus enviava o maná do céu. Todo dia você colhia o maná. No 6º dia era 2, se não me engano. Para que no 7º dia você descansasse, não precisasse colher o maná. Então, o maná, ele foi posto dentro de um vaso de ouro, ou seja, a matéria foi glorificada, colocada dentro da arca. Ou seja, Jesus, o maná escondido. Por isso que Cristo, lá em João 6, ele fala que ele é o pão da vida. Vossos pais comeram do pão no deserto. Só que aquele pão alimentava a carne daquele povo. Mas eu sou o pão da vida. Aquele que come deste pão jamais terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Mas ele falou do pão. Esse pão simbolizava ele, sendo glorificado e guardado como testemunho. Olha só que interessante. A vara de Arão que floresceu representa o quê? Que o sumo sacerdote também aponta para Cristo. Quem é o nosso sumo sacerdote que fez a expiação pelos nossos pecados, como fala lá em Hebreus? Jesus fala lá em João 15 que ele é a videira verdadeira. Ele é a vara florescente, é a vara que dá fruto. Foi a vara de Arão que floresceu. Ou seja, a vara de Arão era a vara que estava dando fruto. A autoridade estava na casa de Levi. Só que a vara ela vai apontar para o sumo sacerdote. Ela vai apontar para Cristo, a videira verdadeira. E se a gente parar para pensar, há uma união. Né? A vara que o sacerdote carregava, a arca da aliança, ela era enlaçada sobre as argolas de ouro. A junção entre a matéria e o espírito, entre a glória
né? O corpo, a matéria que seria revestida pela glória do Senhor, apontando para Cristo também. E aonde os sacerdotes iam, a arca ia, como diz aqui, ó. Porque, para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha que ir. E as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Ou seja, ó, 19 aqui, ó. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Ou seja, a presença de Deus, quem carrega ela, somos nós. Quem carregava ela, quem carregava a arca, eram os sacerdotes. Então, os 4 seres viventes aqui, eles estão apontando para Cristo. Pé de bezerro, certo? Apontando para Jesus. O povo, ele pegou as tábuas, ele pegou a lei e seguia como uma escrita, uma tradição. Mas Jesus, ele veio para quebrar a lei. Ele falou assim, não, quer dizer, ele não veio quebrar, ele veio cumprir a lei. O cumprimento da lei está em Cristo. Porque tudo leva para Cristo. Por isso que ele diz que ele é o princípio e será o fim. Interessante, né? O maná, você comia dele 6 dias. No 7º, você não comia desse maná. Você descansava, apontando para o dia do descanso, o 7º dia. Você não ia precisar trabalhar no 7º dia, você iria descansar. Comeria de Cristo, né? Esse maná espiritual por 6 dias. No 7º você descansaria com ele. É o que vai acontecer no tempo do fim. Então entenda uma coisa. A arca, ela fora feita de madeira, de acácia, e revestida de ouro. Ou seja, Deus em matéria, né, representado pela arca. Porque essa arca, ela necessariamente, ela poderia ter sido feita só de madeira. Mas não, por que misturou? Porque Deus queria representar a glória dele naquela arca. E aí ele coloca os 3 testemunhos ali para levar a Cristo. Para levar, remeter o tempo do fim. A aliança eterna que é Jesus. O Novo Testamento. Jesus tinha que morrer e ressuscitar. Para que eu e você ressuscitássemos com ele. Recebêssemos o corpo glorioso e sermos sacerdotes junto com ele nessa terra. Apontando para o tempo do fim. Então a arca, ela tem um significado profundo. A propiciação, né, que era feita uma vez por ano, está apontando também para o dia da expiação. O dia da expiação, quando Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então temos que compreender toda essa junção. E também ela vai remeter aos 4 testemunhos, né? Que é os 4 evangelhos relatados no Novo Testamento que apontam para Jesus, relatando, né, as histórias de Cristo aqui na Terra. Aí ela faz sentido, elas apontam para os 4 sacerdotes que carregam a presença de Deus. Esses 4 evangelhos vão o quê? Transmitir o testemunho de Cristo que veio transmitir a palavra de Deus, que trouxe com ele a unção do Espírito. Entenda isso.
A arca da aliança, ela é profunda. Não é à toa que quando o povo é levado em cativo, a arca desaparece. O povo vai para a Babilônia, a arca desaparece. Por quê? Deus já tinha dado um recado. E Deus, ele não habita em templo feito pela mão do homem. O templo agora seria espiritual. A arca foi até onde dava para ir. Agora, Deus, ele ia enviar o seu filho como unigênito para morrer pelos nossos pecados, fazer a propiciação e entrar no Santo do Santo. A arca também aponta para a Nova Jerusalém, a gloriosa, onde vai estar o Pai e o Filho, onde vai estar os dois unificados, a matéria, a glória, e aqueles que carregam a presença, a arca, os sacerdotes. Deu para compreender mais ou menos? Depois vou estar fazendo a parte 3. Acredito que eu vou colocar mais alguns detalhes. Mas até aqui, né, eu não li os textos, né, mas você reflete que tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Deus, tudo que Ele faz tem um objetivo. Amém? Deus abençoe a todos, né, e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?